Olá, é um prazer estar aqui com vocês, agora para uma aula, nesse terceiro simpósio paulista de controversia e tratamento da dor, e eu vou falar para vocês sobre um assunto muito interessante. Eu sou o Ricardo Caponeiro, oncologista do Hospital do Mão do Oswaldo Cruz, e a gente vai falar sobre o alcoolismo e o uso de opioides, como é que a gente pode conciliar essas situações. Isso é extremamente importante, porque qualquer um que lida com dor já passou por dificuldades relacionadas à conciliação dessa situação. Começa para a gente analisar o alcoolismo no Brasil. A gente não é o país que mais bebe do mundo, mas a gente está em 49º lugar no mundo em países que mais consomem álcool. Com certeza a gente está perdendo da Rússia, da Finlândia e de alguns outros países. A gente tem mantido o consumo mais ou menos estável nos últimos 10 anos, até porque algumas bebidas alcoólicas estão ficando mais caras. O consumo era de 9,8 litros por ano em 2005 de bebidas alcoólicas, e passou para 8,9 e já chegou a 9,1 no passado. A gente tem morrendo por doenças associadas ao álcool 3,3 milhões de pessoas, o que equivale a 5,5% das mortes do mundo, né? E 25% em pessoas de 20 a 39 anos de idade. Então, o alcoolismo é uma situação usual no nosso meio, não só o alcoolismo, mas também o consumo de álcool, e a gente vai entender as diferenças, né? Então, se a gente olhar, assim, é diferente a gente considerar consumo de bebida alcoólica. A gente fala assim, até o Papa bebe, Jesus transformava água em vinho na Bíblia. Então, existe um consumo que pode ser relativamente saudável de bebida alcoólica. O alcoolismo, propriamente dito, que é uma alteração de comportamento, né, e que leva à adição, então, à farmacodependência do álcool, né, no seu dia a dia. Então, óbvio que um drinkzinho é muito atraente, drinks todos bonitos, todo mundo gosta de ficar um pouquinho mais adequado, e a gente vai olhar, quando a gente olha essas bebidas, elas vêm colocadas lá em porcentagem de volume absoluto de álcool, e que varia, obviamente, daquilo que você está consumindo, né? A gente sabe hoje que bebidas alcoólicas estão relacionadas ao câncer. Você vê que o grande vilão no aumento de risco para câncer é o cigarro, né? O excesso de peso aparece em segundo lugar, e o álcool sendo responsável, aqui está a porcentagem de câncer de pacientes adultos que têm câncer devido à substância. 7% das neoplasias são atribuídas ao consumo de álcool, então bastante, né? Então, fatores que seriam teoricamente modificáveis, né? Depois vem a exposição ultravioleta, alterações dietéticas, enfim, infecções, atividades físicas, ou seja, todos os fatores que a gente pode intervir, que pode modificar, aí que, segundo o Instituto Mundial de Saúde, poderiam reduzir em pelo menos 1/3, né, a incidência de neoplasias. Então, o álcool é uma causa importante, né? E quanto de álcool? É considerado uma ingesta moderada, mas isso aqui, segundo o Departamento de Saúde dos Estados Unidos, um drink por dia para as mulheres, 2 drinks por dia para os homens, né, sem nenhum sexismo por parte disso, né? Existem pessoas que bebem, os consumidores mais pesados, né, que tem mais que 4 drinks por dia ou mais 5 dias, e aqueles que seriam dependentes de álcool, que tem uma quantidade muito maior, né, que tomam mais que 4 drinks em cada 2 horas para as mulheres, ou mais que 5 drinks para os homens. E quanto é um drink? Né? Varia, óbvio, pela quantidade de álcool que a bebida tem. Então, dá 12 floss, né, que é a medida americana, mas que um floss equivale a 30 ml, então dá mais ou menos uma garrafa de cerveja, ou meia garrafa de cerveja por dia para os homens, e 2 garrafas de cerveja por dia para as mulheres, e uma garrafa cheia de cerveja para os homens. Um cálice de vinho ou uma dose só de destilado seria considerado razoável, né? Mais do que isso, começa a ter risco. Os riscos aumentam, as diversas consumo de bebida alcoólica e câncer, está bem estabelecido. A quantidade em gramas por dia de álcool e tem um aumento exponencial para os cânceres da cavidade oral e da faringe, para os cânceres de esôfago, os cânceres da laringe, são os mais relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas, né? Também relacionado, mas um pouco menos, os de estômago, colo reto e fígado, embora fígado possa levar a cirrose e a esteatohepatite, né? E também relacionado com câncer de mama, né? A gente vê que a bebida alcoólica em mulheres é um fator importante de risco para câncer de mama, tanto quanto os tumores de faringe, de cavidade oral. Tem um papel muito controverso do tumor de ovário, que o intervalo de confiança é bem mais amplo para o tumor de ovário, e pouco papel no câncer de próstata, que é uma neoplasia mais decorrente da idade, de alguns fatores genéticos, hereditários e predisponentes. Mas você vê que quase todas as neoplasias, ou pelo menos as mais frequentes delas, estão relacionadas
com o consumo excessivo de bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica, além de causar câncer, causa um outro problema para nós que lidamos com dor, que é a neuropatia. Essa é uma meta-análise que foi feita com 34 estudos, tem 34 estudos representados aqui. Você vê, todos eles passam daqui do zero, né? Todos eles são positivos. A média é de que 44,2% dos usuários crônicos de álcool vão ter neuropatia ao longo do tempo, ou seja, quase metade dos pacientes vão desenvolver a neuropatia, e desses pacientes, alguns vão desenvolver dor neuropática. A importância disso é que a gente vai falar de dor, e a gente lida com não só a dor do câncer, mas a dor dos tratamentos oncológicos, principalmente as neuropatias pela quimioterapia. E pacientes que já têm de base uma neuropatia alcoólica ou uma neuropatia diabética têm uma chance maior de ter uma neuropatia agravada pela quimioterapia e de desenvolver dor neuropática, que, como a gente viu ontem, são dores de evolução crônica, arrastada e muitas vezes persistente, mesmo em pacientes que sobrevivem ao câncer. Então, esse é mais um problema do álcool, além de causar câncer, ele também causa neuropatia, que piora a dor associada ao câncer, né? Mas tem o outro lado, né? A gente sabe, todo mundo já viu filmes que mostram que bebidas alcoólicas também podem causar analgesia, principalmente analgesia aguda, né? Então, para quem já assistiu lá Outlander, ou que já viu filme de pirata, via eles usando rum ou whisky, né, antes de qualquer procedimento, às vezes até para amputação, né, usava não só para desinfetar a ferida, mas para fazer depressão do sistema nervoso central, fazer uma sedação do paciente, que pode ser até um coma alcoólico, né, para poder fazer procedimentos com um pouquinho mais de conforto, né? Existe uma nítida relação entre o conteúdo de álcool no sangue, né, e o efeito da depressão do sistema nervoso central, o efeito analgésico do álcool, uma relação linear, né? Então, quanto mais álcool tem, mais dormente, mais anestesiado a pessoa fica. Então, uma meta-análise comprovou o aumento do limiar de dor, você vê um aumento importante do limiar de dor, né? Só tem um trabalho aqui que mostra que não, os outros todos os trabalhos são positivos e alguns significativamente positivos, né? Mostrando que a gente tem um aumento do limiar de percepção de dor e uma redução na intensidade de dor, também significativa do ponto de vista estatístico, ou seja, os pacientes sentem menos dor e referem menos dor quando eles estão embriagados ou quando estão em uso crônico de álcool. Então, assim, muita gente que dorme na rua, muita gente sem teto, usa álcool para escapar do frio, do desconforto. Não, já não tem dúvida que tem efeitos, por um lado, maléficos para a saúde, mas, por outro lado, os efeitos agudos podem causar um certo alívio da dor, né? O uso de álcool e dor já é antigo. Para quem já ouviu falar de Elixir de Brompton, Elixir de Brompton foi usado há 2 séculos atrás na Inglaterra e misturava álcool etílico, cocaína e morfina, né? Então, a gente usava álcool já para potencialização. Mas os problemas, quando a gente fala de álcool e dor, é que 16 a 25% dos adultos com dor crônica fazem uso intenso ou são portadores de alcoolismo, né? Ou seja, isso a gente não tem um dado exato do Brasil, esse aqui é o dado internacional, mas a gente vê isso acontecendo no nosso meio também, uma grande porcentagem de pacientes com uso crônico. Uma vez a gente teve uma aula com o Eduardo Bruera, do MD Anderson, e que atende muitos hispânicos e muitos latinos, né? E ele dizia que às vezes internava o paciente e o paciente começava a ter sintomas de abstinência, porque ficava no hospital, ninguém dava bebida alcoólica para eles, dizia que isso era muito mais frequente do que a gente imaginava, então, que a gente ficasse atento em pacientes que eram internados, que vão ter um acesso mais restrito a bebidas alcoólicas e que vão ter os sintomas de abstinência alcoólica. 43 a 73% dos pacientes com alcoolismo têm dor moderada severa, né? Ou seja, aquela dor neuropática, ou dor de outras causas, então, ou seja, a coincidência de alcoolismo e dor é usual no dia a dia. O uso agudo de álcool em níveis elevados, o analgésico, não tem dúvida nenhuma, e muitos pacientes acabam buscando o álcool, um analgésico, porque é o analgésico mais barato do que os outros que a gente tem, né? E a suspensão do uso crônico de álcool produz hiperalgesia, ou seja, aumenta, como o álcool diminui a sensibilidade à dor, se a gente suspende o álcool, além da abstinência, esse paciente pode ter a sensibilidade aumentada, né? Então, o uso de álcool e o uso de opioide tem uma profunda interação, a gente vai ver isso, e o nosso perigo é que isso vai levar a abstinência, vai levar a uma dor sensorial e emocional. E o uso de álcool também pode levar muito de impulsividade, né? E nessa impulsividade,
pela dificuldade de tolerar a dor. O paciente vai buscar ou o opioide, ou o analgésico, ou vai buscar o álcool e pode ir para uma intoxicação, né? Em alguns casos pode levar até ao suicídio, e todo mundo conhece a história do Valium com uísque, como sendo uma forma de tentar suicídio, seja, pela potencialização que existe nessas medicações, né? Quando a gente fala de como a gente vai lidar com isso na prática, a gente tem dois problemas, né? O problema é que é o maior risco de adição, os pacientes ficarem dependentes do opioide, e o segundo problema é que é a segurança pela interação medicamentosa, né? Quando a gente fala de risco de adição, é importante que reconheça o fenômeno. Existem três fenômenos diferentes. O primeiro fenômeno é o fenômeno de tolerância, todo mundo conhece isso, é um fenômeno fisiológico, que a gente precisa de doses crescentes para manter o efeito. Isso acontece não só com o opioide, mas acontece com álcool também, acontece com vasoconstritor nasal, acontece com laxante. Todo medicamento que a gente usa cronicamente, o corpo tende a fazer um fenômeno chamado de tolerância, que a gente precisa aumentar a dose para conseguir o mesmo efeito. E aqui vale tanto para o álcool quanto vale para o opioide. Existe uma dependência química, que também é um fenômeno fisiológico, uma modulação bioquímica dos receptores. Então, quem vai usar morfina vai ficar dependente do ponto de vista químico, mas essa dependência química fisiológica é dependente da dependência de adição, que recebe esse nome para tirar o nome de dependência, que é psíquica, que é aquele paciente que vai buscar o uso para uso recreacional, ou seja, muito mais para o prazer do que para o alívio da dor, né? Então, essa é a dependência verdadeira. O professor José Oswaldo falou muito bem dos problemas de consumo de opioide, e vou falar da diferença da nossa realidade, mas olha só, aqui está o mapa de consumo de equivalentes de morfina no mundo, aqui está o consumo dos Estados Unidos, você vê 55.704 miligramas per capita, né? Enquanto o Brasil nem aparece aqui no mapa. Ó. Bolívia está com 6%, o Brasil quase não aparece, não está nem citado aqui. O interessante, depois eu vou perguntar para o doutor José Oswaldo no debate, ele já pode ir pensando na resposta, é que apesar de a gente ter a crise de opioide nos Estados Unidos, Canadá, teoricamente, consome até mais opioide, ou quase a mesma quantidade de opioide, né? E a Austrália também consome uma quantidade imensa de opioide, cuidados paliativos são muito bem distribuídos na Austrália, muito bem desenvolvidos na Austrália, e eles não relatam os mesmos problemas que os americanos, né? Por que será que esses dois países consomem tanto opioide e não têm os problemas de abuso com os Estados Unidos? O que tem de particular nos Estados Unidos que não tem desses dois outros centros, né? Então, mas aqui esse mapa ilustra muito bem que não é a realidade do Brasil, e quando a gente olha na distribuição também ao longo dos países, né, você vê os Estados Unidos está disparado por quantidade extremamente maior do que todo mundo, né? Depois vem a União Europeia, que também está acima da média do mundo, e a grande parte dos países está muito abaixo da média do mundo. O Brasil está aqui com 11,1 miligramas per capita equivalentes de morfina, e a gente consome menos morfina que a Argentina e Chile. Chile também tem cuidados paliativos bem desenvolvidos, à medida que a gente desenvolve os cuidados paliativos, o consumo de morfina aumenta. Mas isso ilustra, de uma forma muito clara, que o professor José Oswaldo falou, que é a discrepância entre os países mais pobres, os países do terceiro mundo, com aqueles países desenvolvidos e com os Estados Unidos, que estão, obviamente, fora da curva, né, por algum motivo, pelo uso diferente do que a gente recomenda, né? Então, obviamente, quando a gente tem que lidar com o paciente com alcoolismo e com dor, né, a gente sabe que a gente precisa tratar dois pacientes, e a gente tem um problema bioético, que é o problema da autonomia do paciente de escolher querer continuar bebendo ou não, é um direito dele, a gente pode fazer recomendações, mas é um direito dele. Por outro lado, a gente tem a obrigação de não causar beneficência, ou seja, tem que pensar na interação medicamentosa e usar medicações que possam fazer menos mal para esse paciente, mas também tem o nosso aspecto que não é ético e não é justo que eu deixe o paciente sofrendo com dor, e às vezes com dores de intensidade forte, só porque ele tem uma tendência à adição, uma tendência ao alcoolismo, uma tendência à interação medicamentosa. Ou seja, do ponto de vista ético, não se justifica deixar um paciente sofrendo de dor só porque ele tem um alcoolismo crônico que a gente não conseguiu controlar. Então, a gente precisa pensar sempre nesses aspectos da bioética para decidir se a gente vai prescrever ou não opioide para os pacientes. Eu tenho um exemplo prático, um paciente meu, era um senhor de 67 anos de idade, que era alcoólatra, né?
Então, tinha o CID aqui de um câncer de pulmão, o CID de alcoolismo e o CID de consumo de álcool. Ele fez quimioterapia para esse câncer de pulmão, que já estava em estágio avançado e teve progressão da doença. Ele fez radioterapia, vocês veem uma lesão aqui que invade pleura, invade o arco costal, invade a parede costal, quase até a musculatura aqui externa do tórax está comprometida pela doença. Tórax você move, você respira, você move essas estruturas, aí essa destruição da costela com fratura patológica, cada vez que você respira, dói. Você deita em cima desse lado, dói. Você faz pressão na costela, dói. É uma dor intensa e constante. Né? Há 3 semanas estava com a pior progressiva da dor, no local que já tinha sido irradiado, a gente não conseguiu aliviar com a radioterapia. Teve um aumento da massa com a seleção para a parede torácica. E aqui tem outro problema também, uma pergunta que eu vou fazer para o doutor José Osvaldo. Esses pacientes que estão, às vezes, do sistema de saúde, têm uma grande dificuldade de acesso a procedimentos neuroablativos. Aquilo que seria o 4º degrau da escala analgésica é mais restrito ainda no nosso meio do que o acesso a opioide. Então, mesmo considerando que esse paciente é um paciente alcoólatra, ele tem uma causa importante de dor que deteriora a qualidade de vida dele. Em relação a isso, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, desde 2018, declarou que o opioide é indispensável para o tratamento da dor do câncer, né? Independente do paciente ter um risco maior de dependência ou não. Nenhuma outra medicação oferece alívio imediato e eficaz na dor. Né? Embora seja alto risco de vício, se o opioide for utilizado por curto período, ou de forma adequada, né? Raramente ocorre isso em pacientes suscetíveis, mas em pacientes como esse, que tem um câncer avançado, irressecável e incurável, né? É diferente da gente ficar preocupado com o consumo de opioide e doenças não neoplásicas. Esse paciente, mesmo que ele fique dependente de opioide, provavelmente ele vai acabar morrendo da sua doença. Então, a dependência, a adição, tem um papel menos importante do que as outras. E a IASP, então, apoia o uso de opioide de todas as idades, para dor intensa, por curtos períodos, e para dor no final de vida, onde talvez se enquadre esse paciente, e a gente não deva privá-lo desse potencial analgésico. Né? Claro que a gente pode fazer, tem um questionáriozinho para a gente avaliar risco de adição e abuso. Esse questionário é interessante, ele deve conhecer história familiar, história pessoal, transtornos psicológicos. Né? E aqui a gente tem a história familiar de abuso de álcool. Então, se a família tem pessoas que usam o álcool, isso conta os pontos nisso. E é interessante que vocês vejam que a primeira coluna é para mulheres, a segunda coluna é para homens. Então, o consumo de álcool na família para homem vale 3 pontos, né? E para as mulheres vale 1 ponto só. Uso prévio de álcool, para homens vale 3 pontos, para mulheres vale 3 pontos, aqui é igual para os dois, mas você vê, se o paciente já fala que ele tem uso comum de álcool, seu baixo risco vai até 3. Se ele marcar aqui que ele consome álcool e mais nada, é só 3. Mas se ele tiver qualquer coisa a mais, já vai passar por risco moderado ou risco alto. A idade importa, então se o paciente é mais idoso, o impacto é menor, mas o paciente está entre 16 e 45 anos de idade, ganha pontos a mais se for por isso. Se foi aqui outro aspecto interessante dessa escala, se teve abuso sexual na pré-adolescência, importa se for mulher, se for homem, não, pode abusar à vontade dos homens, que não vai ter importância. Mas para mulheres vale 3 pontos para elas ficarem e ter risco de adição. Né? E outros sintomas psicológicos, déficit de atenção, doença obsessiva compulsiva, doença bipolar, esquizofrenia e depressão, conta mais 1 ponto. Se vocês forem somar tudo isso, a grande parte dos pacientes vai ficar no risco moderado, né, e poucos pacientes vão ficar no risco alto para a adição, que a gente pode então avaliar e saber antes disso. Né? Então, o problema prático, né, fora o problema da adição, é o risco de eventos adversos, a potencialização das drogas e o eventual potencial para uso como suicídio. Como eu falei, a escola do whisky com Valium, né? Ou seja, é muito importante saber no paciente que tem uma farmacodependência e está com dor, se ele não vai usar essa interação medicamentosa só para fazer o risco de suicídio. Quando a gente fala de eventos adversos, álcool é uma substância que tem extremas interações, né? Com muita coisa. Então, se a gente tem interação maior, que seja, deveria ser evitado o uso concomitante de morfina e etanol, mesmo que você buprenorfina e etanol também tem uma interação maior, essa interação é menor, mas ela é moderada, não é inexistente entre álcool e betadona, entre álcool e canabidiol, e etanol e tramadol. Então, a gente fala assim, mas a gente não dá morfina, a gente dá tramadol. Também tem uma interação moderada, e olha só, álcool e acetaminofeno, anti-inflamatório não esteroidal, também tem uma interação maior em termos de efeitos colaterais. E aspirina e etanol
tem uma interação moderada. Então, não é só o opioide, mas até analgésicos não opioides, que seja degrau 1, vão ter interações com o álcool. Então, ou seja, então a gente precisa tomar muito cuidado. Então, o esclarecimento do paciente é de fundamental importância para a gente lidar com isso, né? Então, para a gente concluir, o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? Primeiro, não se pode negar o alívio da dor e do sofrimento, e para qualquer que seja o paciente, mesmo que ele tenha história de alcoolismo ou nível de adição, né? Se ele tem sofrimento pela dor, se ele tem sofrimento pelo câncer, esse sofrimento é real e a gente não pode castigá-lo, né, tirando uma medicação potente para alívio da dor só por conta da sua história pessoal de adição, né? Orientação mais importante, e aqui o fundamental para quem tem farmácia clínica, né, quem refere com os doentes, é a monitorização e esclarecimento constante do paciente sobre as potenciais interações do remédio que a gente está usando com o uso de álcool, ou seja, os pacientes frequentemente perguntam se pode beber ou não pode beber, então é interessante que os pacientes perguntam, quando vão tomar antibióticos, ele pode tomar um vinhozinho no fim de semana, você vai tomar uma cervejinha, mas sei que ele pode tomar a tramadol, aspirina, esquece de perguntar se ele pode tomar aspirina com cerveja, né? E vai ter interação importante, né? A avaliação psicológica e psiquiátrica é muito importante, não só para orientar com relação às interações medicamentosas e ao potencial abuso de ambas as medicações, mas também para a investigação da ideação suicida. E a melhor forma de investigar a ideação suicida é perguntar se o paciente já pensou em se matar, se ele já tomou alguma medida em relação a esse sentido, né? Então, ter uma avaliação psicológica e psiquiátrica concomitante é fundamental nesses pacientes com história ou com risco de adição, né? Intensificar o uso de medidas não farmacológicas. Esse é o grupo de pacientes onde a gente tem que tentar dar menos remédio e mais fisioterapia, como a doutora Márcia Hidalgo falou ontem, mais medidas de acupuntura, meditação, medidas não farmacológicas para tentar reduzir então, o uso de opioide, né? E, por fim, a escolha adequada de medicação analgésica. Então, recentemente, se eu tiver que escolher, a metadona parece ter menos interação, embora tenha dificuldade, como a gente viu ontem na aula do Carlos Sarmento, em estabelecer bem a vida e ajustar a dose titular, mas talvez ela tenha menos interação com álcool do que os outros opiáceos. Então, basicamente, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Deixo aqui meu QR Code para contato. Os pais velhos podem anotar o celular ou o e-mail e fico à disposição se alguém precisar de uma referência bibliográfica ou quiser discutir algum assunto em particular.